Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu esses conceitos básicos que a gente vai aplicar nos nossos jogos, independente do tipo de jogo que a gente estiver trabalhando, agora a gente vai falar um pouco sobre as mecânicas e regras dentro do game design. Então, para que a gente consiga aplicar esses conceitos, a gente vai ter que criar mecânicas e regras para que nosso jogo exista e faça sentido e as pessoas possam experimentar ele. Então, vamos conversar um pouco sobre o que são mecânicas, o que são regras e como que a gente pode aplicar isso no game design, beleza? Vamos lá, então. Começar aqui. Vamos começar falando das mecânicas e é bem simples, pessoal, não tem segredo. As mecânicas elas vão ser os elementos mais básicos possíveis que vão estar presentes dentro do jogo. Então, a base do seu jogo vão ser as mecânicas e as regras. Então, como assim, né? Que elementos mais básicos possíveis são esses que são as mecânicas que você está falando, Davi? São ações como comportamentos e mecanismos de controle. Então, todas essas ações, comportamentos e mecanismos de controle vão ser mecânicas que a gente vai ter dentro do jogo. Eu vou dar exemplos aqui já no próximo slide de ações e de comportamentos e mecanismos de controle, mas muito provavelmente se você já jogou algum jogo, você vai já se ligar de várias mecânicas que você consumiu. Então, jogos como Candy Crush, por exemplo, você arrasta o dedo para que as peças se mexam, e a mecânica é que elas mexem conforme você mexe o dedo. E uma outra mecânica, além de movimentar as peças, é que caso elas estejam, tenha 3 ou mais peças formando uma linha ou algo do tipo, elas somam pontos e somem do grid de peças que tem ali no jogo. Então essa é uma ação, né? A ação é o movimento do Candy Crush. O comportamento seria as peças somarem pontos e sumirem do grid. E os mecanismos de controle são as formas que a gente vai controlar isso dentro do jogo pelo nosso game design. Então, se a pessoa conseguir somar 2 linhas, ela vai ganhar 2 vezes mais pontos. Então, isso seriam mecanismos de controle que a gente coloca dentro das mecânicas. Beleza, pessoal? Então aqui alguns exemplos bem básicos, peguei aqui do jogo do Mario, que imagino que a grande parte de vocês conheça também. Então mecânicas super básicas, quase todo jogo tem aí. Andar é uma mecânica, crescer no caso do Mario, né, quando ele consome um cogumelo e ele fica maior, é uma mecânica do jogo, então você ir atrás desses cogumelos te dá uma vantagem, porque a gente tem algumas mecânicas na verdade quando a gente come um cogumelo, que uma delas é crescer. Outra delas é que a gente tem como se fosse uma vida extra, porque caso a gente acerte alguma coisa, em vez da gente morrer, a gente só diminui. Então, essas duas coisas já são mecânicas, submecânicas da mecânica, olha que interessante. Pular é outra mecânica que a gente tem no Mario, e que é bem interessante, né? Então, pular faz com que a gente consiga passar de buracos, que a gente pule em cima de inimigos. Pular em cima de inimigos também é uma outra mecânica, né? Matar inimigos. E dentro do Mario a gente tem a regra, que eu vou falar mais pra frente das regras, mas que pra você matar um inimigo você tem que pular em cima dele, não pode ser pelo lado, não pode ser de outra forma. E uma outra mecânica que tem dentro do Mario que é bem característica são os power-ups. Então, nos Marios mais clássicos a gente tem só a florzinha de fogo, que eu botei o GIF aqui, mas se você pegar um Mario mais novo, os Marios mais recentes, por exemplo, o Mario Wonder, que foi o último Mario que foi lançado para Nintendo Switch, ele tem diversas mecânicas. Você tem uma mecânica de power-up de elefante, que você consegue bater nas coisas, você tem uma de bolha, você tem uma de escavadeira, você tem várias mecânicas que os power-ups dão para que o jogo mude um pouco a dinâmica dele, né? Então, aqui são alguns exemplos de mecânicas básicas e aí você vai criar as mecânicas, né, esses elementos mais básicos possíveis que fizerem sentido para o seu jogo. Então, se você for fazer um jogo de tiro, por exemplo, no seu game design, você vai precisar colocar lá que as mecânicas, né, os elementos mais básicos do seu jogo vão ser andar, se agachar, pular e atirar, por exemplo. Né, recarregar, atirar, enfim, o que você definir. Então, essas são as mecânicas e a gente precisa pensar com bastante calma nelas, porque elas vão ser os elementos mais importantes do nosso jogo, né? Essas mecânicas elas vão entrar dentro do que a gente falou na aula passada do Core Loop, né? Então, o Core Loop do Mario você anda, pula, mata inimigos e faz, né, desafios de plataforma durante as fases para tentar chegar na última fase e salvar a Princesa Peach. Então, esse é o Core Loop, né? Todas essas mecânicas que a gente tem aqui de andar, crescer, pular, usar power-up, matar inimigo, isso vai fazer parte da dinâmica de jogo do Mario, por exemplo, que você vai ficar fazendo isso repetidas vezes todas as fases, andar, crescer, pular, matar inimigo, andar, crescer, pular, matar inimigo, terminar a fase. Então, definindo essas mecânicas, a gente vai conseguir ter o Core Loop que a gente falou na aula passada.
Beleza? Mecânicas é basicamente isso, pessoal. Vocês encontrem, quando vocês forem criar os jogos de vocês, pensem nas ações mais simples que vocês precisam que sejam feitas dentro desse seu jogo. E aí vocês, a partir disso, vão definir cada uma delas e listar isso dentro do documento do jogo de vocês. Assim como eu mostrei aqui, né? Andar, pular, crescer e power-ups, no caso do Mario. E aí vocês fazem a mesma coisa com o jogo de vocês, com as ideias de vocês. Independente do gênero, é só vocês listarem quais ações mais simples vão ser feitas. E aí vocês vão ter as mecânicas do jogo de vocês. Mas agora vamos para as regras, né? Então as regras no game design que acompanham as mecânicas, elas vão ser... vão definir, né, como o jogo vai ser. Muito importante isso. Então, com as regras a gente tem as condições de derrota, de vitória, o que pode ou não ser feito dentro do jogo. Por que isso é tão importante? Porque a gente desenvolve as mecânicas e junto com as mecânicas vem as dúvidas, né? Então, eu posso andar, mas eu posso andar de ponta cabeça, eu posso andar na parede, eu posso desligar a gravidade, eu posso matar o inimigo na gravidade ao contrário, não, enfim, a gente vai ter muitas dúvidas que vão vir na nossa mente, tanto por parte da equipe que estiver desenvolvendo o jogo com a gente, quanto da gente mesmo quando a gente estiver pensando nessas mecânicas, né, do nosso jogo. E para isso vem as regras, porque elas vão nos ajudar a conseguir botar ordem, né, nas mecânicas e no jogo como um todo, para que o jogo seja consistente, então as pessoas entendam o porquê das coisas. As regras vão definir, né, essas condições e como que isso vai funcionar. Então, aqui no exemplo que eu coloquei nesse gráfico, a gente tem esse quadrado cinza representando o jogo, né? E aí a gente tem o que eu acabei de falar, né? Das mecânicas, a gente tem as dinâmicas de jogo, que eu vou falar na próxima aula, e a gente tem os sistemas. Juntando todas essas coisas aqui, né, a gente vai definir as regras. Então, as regras vão ser um conjunto de mecânicas, sistemas e dinâmicas que o jogo tem. E aí, pensando em como que essas mecânicas vão funcionar de fato, então, eu quero que tenha mecânica tal e ela faça isso. Se ela vai fazer isso, ela não pode fazer aquilo. E aí a gente vai definir isso e esse aquilo, que vão ser as regras universais ou pontuais. E o que são regras universais ou pontuais? Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, uma regra universal é uma regra que sempre acontece independente, não precisa de uma condição específica para que ela entre em vigor. Então, eu vou dar um exemplo de um jogo que vocês devem conhecer, que é o futebol. Uma regra universal do futebol é que se o jogador chutar a bola dentro do gol, né, para dentro ali, encostar na rede, entrar dentro do gol, é gol. Muito simples. Essa é uma regra universal do futebol, que você chutou, entrou no gol, é gol, 1-0 para o seu time. Não tem segredo. Uma regra pontual, no caso do futebol, por exemplo, poderia ser a falta, né? A falta, quando uma pessoa machuca a outra, isso é uma regra universal, que vai ser falta. Agora, se vai ser cartão amarelo, cartão vermelho, se vai ser uma advertência, qual o grau da gravidade disso? Isso é uma regra pontual. Um outro exemplo legal de regra pontual funciona bastante em caso de jogos de cartas. Então tem certos jogos de cartas, como Yu-Gi-Oh!, Pokémon, enfim, que uma regra só é válida quando você tem algum tipo de carta dentro do seu deck. Então se eu tiver um Pokémon elétrico no meu deck, significa que o outro ataque vai fazer 2 vezes mais dano. Isso é uma regra pontual, porque caso eu não tenha essa carta, não vou tomar essa quantidade de dano, por exemplo. Então a gente tem que definir essas regras universais, né, que é tipo... se eu clicar em pular, ele vai pular sempre no meu jogo. Isso é uma regra universal. Agora, uma regra pontual se eu clicar em pular, mas eu estiver na fase 4 e tiver um inimigo vindo na minha direção, vai mudar o pulo de tal jeito. Isso é uma regra pontual. Então a gente precisa definir essas coisas no detalhe mesmo, para que a gente consiga ter um jogo que funciona bem, que as pessoas entendem. E aí... definindo, né? Tendo as mecânicas, dinâmicas e sistemas que vão se transformar nessas regras universais ou pontuais, isso traz pra gente as condições de vitória ou derrota do nosso jogo. Então, dando exemplo de novo do futebol, condição de vitória seria você conseguir fazer gol e fazer mais gols do que o outro time. E a condição de derrota é você fazer menos gols do que o outro time. Bem simples. E aí, no caso do nosso jogo, a gente pode ter várias formas de definir essa condição de vitória ou derrota. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem ainda mais esse conceito de regras aqui. Alguns exemplos, né, de regras. Como eu falei mais cedo, no Mario, para você matar um inimigo, você precisa pular em cima dele, né? Você não pode vir de lado, que senão você morre. Não pode vir de baixo. Tem que ser sempre pulando em cima da cabeça. Isso nos Marios mais antigos, né? Ou jogando um power-up neles. Então essa é uma regra universal do jogo, né? E ali tem um GIF mostrando o Mario matando os inimigos.
Um outro exemplo de regra, né, no jogo Pong, clássico de Atari, para você conseguir fazer um ponto, você precisa ultrapassar, né, o controlador ali do outro personagem, né, essa linhazinha branca, ela precisa ser ultrapassada, a bola precisa passar por ela e encostar na parede. Se a bola encostar na parede oposta, você ganha um ponto. Se a bola bater na sua parede, você perde um ponto. Essas são regras do jogo. Quem somar uma quantidade X de pontos primeiro, ganha. Então, acho que no caso do Pong, se não me engano, são 10 pontos. Então, quem fizer 10 primeiro, ganha. Essa é a regra do Pong. E por último aqui eu coloquei o jogo da cobrinha, que é outro clássico. E no jogo da cobrinha, você tem a regra de que caso a cobra encoste nela mesma, o jogo acaba. E a condição de vitória seria você conseguir ocupar a tela inteira com a cobra, que é praticamente impossível. Tem até vídeos na internet de gente que conseguiu, mas é muito difícil. Então é um jogo que ele te condiciona mais para a derrota do que para a vitória. Mas aqui a gente tem alguns exemplos de regras. E com isso a gente fecha a nossa aula de mecânicas e regras e a gente, sempre que for montar, pensa nisso, nos elementos mais simples do nosso jogo, vão ser as mecânicas, e como que a gente quer que o jogo funcione e por que disso. E aí a gente vai listar, né, essas regras universais e pontuais e vai documentar isso para que o jogo faça sentido e que quando o jogador for jogar ele saiba que conjunto de ações ele precisa ou não fazer para que ele consiga essa condição de vitória e o que ele precisa fazer para evitar essa condição de derrota. Beleza, pessoal? É isso aí.